Nesse instante, então, envolvidos pelas vibrações do ambiente, aqui onde estamos, e os amigos onde estiverem, onde se propuseram acompanhar a atividade. Sentindo o envolvimento amoroso da espiritualidade, o abraço amigo dos amigos da casa, os amigos espirituais deste lar, desta casa de amor, mas também os amigos particulares, espíritos que conquistamos e que gratuitamente nos querem bem, artistas, poetas, pensadores, corações amorosos que nesse momento assenhoram-se de nossa sensibilidade, nos abraçando e trazendo alento e paz, solicitando-nos não apenas a quietude do corpo, mas também do pensamento, a fim de que possamos aprender a controlar os ímpetos que nos levam para os atos menos felizes. Eles que nesse instante rogam-nos o envolvimento com eles, a fim de que possamos estreitar laços com o coração e fixar o objetivo da atividade com todo carinho, envolvendo-se do início ao fim, com o objetivo de sermos transportados para o país das nossas necessidades, sermos amparados, auxiliados. Toda ilusão é um precipício onde nos lançamos, cujo resultado será sempre a dor e o sofrimento. Toda boa escolha, embora retrate uma renúncia, será sempre um jardim que semeamos e que, florindo, concede àquele que vislumbra uma bela pintura, onde o tudo é a simplicidade de uma flor e onde a flor é a grandeza de uma vida. Aprendamos, então, a colher flores nos corações amados, semeando a fidelidade, a dignidade e o respeito, para que o nosso coração se alegre e seja verdadeiramente feliz. Busquemos assim, integrados com a natureza, percebendo os pássaros que com alegria habitual anunciam a manhã de Deus para a humanidade, o dia festivo e florido, que trará ao coração humano mais uma oportunidade de aprendizado, de crescimento espiritual. Recebamos no peito o calor amoroso de um coração amigo que nos quer bem. E assim, neste clima, próximos do coração de Jesus, queremos dizer-lhe: Senhor, vós que sois o jardineiro de nossos corações, auxilia-nos a arrancar as ervas daninhas que perturbam as nossas emoções, nos trazendo sofreguidão e angústia, inquietações. Traga-nos a tua paz, não somente nesse instante, em que estamos aqui entre irmãos e amigos reunidos, numa verdadeira festa espiritual, mas em todos os dias de nossa vida. Assim seja.
Bom dia a todos os presentes, bom dia àqueles que nos acompanham pelas redes sociais, nossos queridos amigos, nesta manhã em que retornamos aqui às nossas origens, né? A casinha onde nós começamos sempre tudo, de vez em quando fazemos uma atividade aqui. A vibração aqui é muito intensa, muito festiva, né? Nós agradecemos a oportunidade de estar neste espaço mais uma vez. Estamos dando sequência ao estudo da obra Amor, Imbatível Amor, de Joana de Ângeles, o espírito que escreve por Divaldo Franco, trazendo-nos a possibilidade de entender um pouco mais das bases desse sentimento que chamamos amor e que nós precisamos conhecer de maneira mais efetiva no desdobramento, né, das suas verdadeiras e várias nuances, que na verdade representam o sentimento que sustenta a nossa vida, né? O amor é o sentimento que sustenta a nossa vida. Qualquer outro sentimento, ele não é perene, ao contrário. Sendo fugidio, deixa-nos sempre resquícios, né? Enquanto que o amor não. O amor, ele planifica. Vivido, ele deixa um resultado para sempre. Quando se vive o amor ele é um sentimento que fixa-se na alma para sempre. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo nós encontramos uma frase que diz assim: feliz aquele que ama. Seus pés são leves e ele vive como que transportado para fora de si mesmo. Ou seja, o amor dá uma plenitude para o espírito que ele consegue espraiar-se por toda a vida que ele precisa viver, né? Seja a natureza, seja pessoas, seja o trabalho, seja a arte, seja o que for, onde o amor alcança, onde a sua plenitude chega, e tudo fica muito bom, porque traz ao espírito a calma, a tranquilidade, a serenidade. Enquanto que os outros sentimentos, mais ligados às sensações, né, que a gente está acostumado a vivenciar, tem muito mais a ver com o corpo do que com o espírito, né? Ele conturba as nossas emoções, dando um frisson, alguma coisa ali, que é uma movimentação de uma água crespada numa embarcação, né? Mas depois traz o descontrole, traz o desespero, né? A gente costuma dizer que as paixões, elas são assim, quando você dá vazão a elas, as paixões negativas, é claro, a gente é como tomar água do mar, né? Quando você toma um copo, se você tiver com muita sede, vai lá e toma um copo d'água do mar, o que vai acontecer? Você vai ter sede mais do que estava, cada vez mais, né? Enquanto que o amor não. Ele traz uma calmaria que inclusive assusta aquele que estava acostumado a viver nas tempestades, nas águas mais agitadas, né? Que não planificam, desgastam, envelhece mais cedo, tira o tônus vital, né? A pessoa vai perdendo a vitalidade. Não é incomum a gente verificar pessoas que vivem uma vida muito atribulada por escolhas muito errôneas do seu comportamento emocional e até moral, envelhecerem muito mais rápido ou perderem essa vitalidade e entrarem em quadros, inclusive, depressivos até acentuados. Porque a razão de viver não nasce de viver tudo que se quer, mas de fazer aquilo que se deve. Isso é a razão de viver, que dá ao espírito alegria, fortalece, dá vitalidade. Então, é por isso que a gente encontra esses missionários, esses espíritos que vêm à Terra para realizar grandes missões, né? Fala como que essas pessoas conseguem, né? Sem ter nada praticamente deles, né? Materialmente, constroem um império a benefício do semelhante. A gente falando dessa obra aqui, nós lembramos do Divaldo, né? Lá na Bahia, que tem a Mansão do Caminho, lá no bairro Pau da Lima, né? Que é 80 mil metros quadrados de construção, é um lugar imenso. E o Divaldo está com 94 para 95 anos, se eu não me engano, fazendo palestra, foi à Europa, ainda à Europa esses dias, fazer uma atividade. E com uma vitalidade, uma alegria, uma força de viver, que a gente fica perguntando, de onde tem isso? Quando muitos de nós, muito mais cedo, começamos a já sentir o peso do tempo que se passa na existência. Mas é o objetivo errado, né? É a vida direcionada para o lado errado, onde você, em vez de se planificar no que faz, consome-se naquilo que faz. Perde a vida, perde a vitalidade, perde o tônus, né? Perde
a esperança. E a Joana vai falando aqui exatamente de um assunto semelhante, né? Então ela estava dizendo que o objetivo da vida, né, que é aquela meta que nós estabelecemos para a nossa vida, o objetivo, ele movimenta a nossa vida de tal maneira que pessoas que ficarem em campos de concentração, pessoas que ficarem em situações inumanas, né, em lugares assim onde era improvável que a pessoa sobrevivesse, mas ela tem um objetivo. Eu vou sair daqui porque eu quero isso. E conseguem. E depois contam a sua própria história, como nós conhecemos, do próprio nazismo, né, e outras coisas aí que a gente sabe da história, de pessoas que saíram que sobreviveram, né? Enquanto que aqueles que, dentro desses quadros, partiram para o que é esperado, né, que é o ódio, né, a mágoa, o ressentimento, o ódio por estar naquela situação, a inconformação. Às vezes a gente se sente inconformado com a vida da gente, porque a vida da gente não é exatamente como a gente gostaria que fosse, que ela não está como nós gostaríamos, né? E essa inconformação, essa rebeldia, querer, né, viver outras coisas que não sejam aquilo que a gente está vivendo, sem viver primeiro o que se está vivendo, porque a gente pode passar pela vida e não viver o que está vivendo. O problema não é sonhar, não é ter objetivos, não é ter, aliás, tem que ter, né? A gente tem que ter ideais. Eu quero chegar a tal lugar, materialmente, espiritualmente, moralmente, eu desejo chegar a tal patamar, mas não pode desdenhar, não pode renegar o espaço onde nós estamos. O melhor lugar do mundo, a melhor experiência possível para nós, na nossa condição de evolução e na nossa condição moral e espiritual, é a que nós estamos exatamente agora. Se houvesse outra, Deus teria nos colocado lá. Ou nós já teríamos nos encaminhado para lá. É para ficar assim? Não. Para ficar de braço cruzado? Claro que não. Mas quem não aceita onde está, não vai para onde quer. Primeira coisa. Quem não valoriza a experiência que está vivenciando naquele momento, seja ela boa ou muitas vezes constrangedora, destrói-se, porque mata em si mesmo qualquer esperança, qualquer raiz de qualquer sentimento que possa propiciar uma vivência melhor amanhã. Então, ninguém parte de um lugar onde não está. Nós partimos de onde nós estamos. A vida é uma sucessão de fatos, ela não é um pulo, ela não é um pular dos degraus, não dá para a gente pular degraus. A gente vai um degrau de cada vez. A evolução é um passo, um degrau de cada vez. E a primeira coisa, a Maria Dolores me ensinou isso há muitos anos. Quem não aceita onde está, não vai para onde quer. A primeira coisa, não é conformismo isso. Isso é compreensão. Eu preciso compreender que se nesse momento, se eu já fiz todos os meus esforços e as coisas não são diferentes do que elas são, é porque eu preciso dessa experiência. Agora, é claro, se eu não fiz os meus esforços, né, se eu não fiz o que eu devia fazer por mim mesmo, se eu estou esperando cair do céu, estou esperando que uma mágica aconteça, algum milagre, né, aí realmente eu não tenho do que reclamar. Mas se eu já fiz todo o esforço, né, se eu já lutei, eu estou trabalhando, estou me esforçando, estou vivendo moralmente, espiritualmente, materialmente, dentro dos campos compreensíveis na situação que eu estou, então tá bom. Então esse é o momento que eu tenho que viver. Porque essas pessoas que não se revoltaram, ao contrário, em vez da revolta, tinham um objetivo que era sair dali, né? Eles estavam lá. Eu contei a história de um filme, né, na semana passada, que eu contei que um grupo de pessoas foram presas pelos inimigos no meio de uma floresta, um lugar improvável de sair de lá, né? E numa situação inumana ali, né? O tratamento, tudo, e grande parte daquelas pessoas sucumbiram, porque não conseguiram sobreviver pelo desespero, pelo ódio, pela raiva, pela vontade de... E acabaram, e uma pessoa, né, que tinha o desejo de sair dali, né, tinha o objetivo de sair dali, conseguiu, e os aliados encontraram eles lá, foram lá, conseguiram resgatar 2 ou 3 que sobreviveu daquela situação, e aí perguntaram, mas por que você queria sair de lá, né? O que te motivou a sobreviver àquele horror? Falou assim, porque eu prometi para o meu filho que eu ia voltar para casa. Eu prometi para o meu filho que eu ia voltar para casa, e eu voltei para casa. Mas você não tinha raiva de estar naquela... Não, eu só pensava no meu filho. Eu só pensava no meu filho. Eu vou voltar para casa, pelo meu filho. E voltei para casa. Então, ou seja, a maior sublimidade da vida é a gente compreender o momento que a gente está vivendo. Aquela experiência necessária da vida que a gente tem,
que muitas vezes a gente não valoriza. É a chamada gratidão, né? A gratidão, ela é um dos maiores impulsionadores de qualquer sonho, de qualquer coisa que a gente vai realizar, né? Então, esse sentimento sublime, né? Chamado gratidão, né? Que a gente vai entendendo que a vida precisa da nossa gratidão. Uma das coisas que a gente precisa fazer todos os dias, a primeira coisa, muito obrigado, meu Deus, pela minha vida, pelas coisas que eu tenho, pelas pessoas, pela situação que eu estou. E podemos pedir para realizar um sonho, realizar um ideal, podemos. Mas primeiro agradecer. Porque sem a gratidão, nós não vamos a lugar nenhum. Não temos como ir. Porque a ingratidão trava a nossa vida. As vibrações emanadas do nosso próprio coração na ingratidão, na inconformação, trava a nossa vida. Tira o brilho dos nossos olhos, tira a nossa visão, nós não enxergamos o que temos que fazer, a vida, né, coisas óbvias a gente não enxerga, não vê. Caminhos muito propícios nós não enxergamos. Então, o nosso objetivo de viver, de aprender, de melhorar, de crescer, de ser melhor, seja materialmente, em todos os sentidos possíveis, precisa passar pela gratidão. Então, a gratidão nos leva a esse estado de alma que faz com que a gente abra um campo de percepção muito grande. A nossa percepção ela fica aguçada. Somos espíritos. Temos percepções que extrapolam o corpo. No corpo nós temos 5 sentidos. Algumas pessoas têm um sentido a mais, que é o 6º sentido. Pode ser intuitivo, pode ser uma mediunidade mais aguçada, né? Mas todo mundo tem uma leve percepção além dos 5 sentidos. Para que a gente utilize além dos sentidos corpóreos, nós utilizemos também as nossas percepções espirituais, é preciso que a gente esteja nessa sintonia. Senão não vai perceber. Nós vamos ficar obliterados, completamente focados só naquele campo de entendimento que a gente está. E aí não vai, né? Não tem como. Quantos espíritos chegam ao mundo espiritual e relatam depois, né? A doutrina espírita tem essa bênção de você ter contato com o mundo espiritual e de você ouvir dos próprios espíritos, né? Se eu tivesse feito tal coisa, minha vida teria sido outra. Se eu não tivesse me revoltado, a minha vida teria sido completamente diferente. Se eu tivesse me dedicado um pouco mais a me elevar um pouco moralmente e espiritualmente, eu teria visto coisas que eu não vi, teria percebido coisas que eu não percebi. Porque muito mais da gente criar benefícios para nós também, com o nosso sucesso, seja ele em qualquer sentido que seja, a gente contribui também com o mundo onde nós vivemos, que é um dos nossos deveres. Nós temos 3 deveres principais. Um para conosco mesmo, que é dar conta da nossa necessidade, da necessidade que nos trouxe à Terra. O segundo, o semelhante, que vem, segundo Jesus, em primeiro lugar. Na verdade, nós temos um dever com o semelhante primeiro, antes de nós, né? O Evangelho segundo o Espiritismo diz que a gente tem que fazer o bem para o outro primeiro, antes de pensar em si, pensar no outro primeiro. E eu vou explicar isso, que é muito interessante, porque dá a impressão que a gente tem que abrir mão da vida da gente, né, pelos outros. Não é isso. E o terceiro, que é com o mundo onde nós vivemos. O que é pensar no outro antes de pensar em si? Porque, em verdade, quando eu penso no outro, primeiro, eu estou pensando em mim. Porque se eu não prejudico ninguém, se eu faço o bem para o outro, naturalmente, essa atmosfera do bem que eu faço me beneficia. Então, em primeiro lugar, eu sou beneficiado. Quem faz o bem para o outro, em primeiro lugar, está se beneficiando, antes de se beneficiar o outro. Porque o bem emana de onde? Qual é a fonte? De mim. E eu estou buscando inspiração onde para emanar isso? Estou buscando na espiritualidade, estou buscando em Deus. Então eu sou o canal de toda essa bênção que eu estou oferecendo ao semelhante. Então quem se beneficia primeiro? Olha como a psicologia de Jesus é fantástica e é uma psicologia avançada, né? Fazer o outro primeiro, antes de fazer a si, porque em verdade estou fazendo a mim mesmo. Porque a sintonia que o bem me coloca, né? Por isso que ele coloca no Evangelho, não fazer a ninguém aquilo que eu não gostaria que me fosse feito. Porque ao não prejudicar, ao não fazer nada que lese o outro, afetivamente, materialmente, espiritualmente, eu estou trabalhando em meu benefício próprio. Porque essa atmosfera do bem que eu gero, que eu emano, me beneficia primeiro.
É muito parecido com a questão do passe, né? Quando a gente vai dar o passista recebe muito mais do que as pessoas que ele deu passe, porque ele é o canal, passa por ele. Se a gente tivesse isso sempre em mente, os passistas se preparariam melhor para o passe. Que quanto melhor eu estiver, mais benefício flui por mim e melhor eu fico, porque eu sou o primeiro a receber. Então você vê, Jesus ele não fez um projeto para alienar a gente, para tirar a gente do contexto de preocupar com a própria vida, né? Não, ao contrário. Ele colocou a gente na sintonia do próximo porque naturalmente estamos pensando em nós. Então o Evangelho segundo o Espiritismo fala isso, ele fala que nós devemos pensar nos outros antes de pensar em nós. Isso quer dizer o quê? Que em toda atividade que eu estou tendo de relação com o meu semelhante, antes de agir, eu penso, isso que eu vou fazer é uma coisa boa? Vai prejudicar alguém? Vai trazer algum malefício, quando quer que seja? Então, antes de fazer, eu estou pensando no semelhante. E ao pensar, na verdade, estou pensando em mim. Estou trabalhando aspectos que envolvem a minha própria existência. Então, a Joana prossegue aqui dizendo assim, certamente o oposto também dá sentido. Infeliz é certo a outras existências. O ódio, o ressentimento, a ânsia de poder, tornando as suas trajetórias adrede fanadas, porque os mesmos são máscaras do ego ferido, que não se tornam razão de paz, antes se fazem contínuo tormento. Então, o contrário também é verdadeiro, né? Então, se eu odeio, se eu mantenho ressentido, se eu tenho ânsia de poder a qualquer custo, a minha trajetória vai ser o quê? Mascarada. Então, eu vou vivenciar experiências que não dizem respeito aos meus verdadeiros ideais de vida, que eu devo viver. Então, o que vai acontecer comigo? Eu vou criar cada vez mais tormentos para mim mesmo. Porque uma atitude que eu acredito ser ingênua, que não tenha valor nenhum, mas que não seja moralmente sadia ou correta, o que ela vai fazer? Ela vai me trazer paz? Não. A curto, médio e longo prazo, ela é um ponto de tormento que eu estou projetando na minha existência. E aí, mesmo que esteja tudo bem, na maior parte dos sentidos, eu não vou estar bem. Meu estado de alma será lamentável, né? Quantas vezes a gente recebe em entrevista pessoas que dizem exatamente isso, mas a minha vida é muito boa, mas eu tenho tudo. Eu tenho amores, eu tenho uma vida privilegiada materialmente, eu tenho tudo que eu quero. Por que eu me sinto assim? Exatamente isso que a Joana fala. Nossos sentimentos podem projetar no tempo tormentos que nós não temos ideia da dimensão deles. Porque cada um vai suportar conforme as condições que tem. Conforme as condições morais, espirituais que tem. Então, se eu vou me dando aquilo que eu não devo, eu vou me enfraquecendo no caminho, o que me espera no futuro? Qualquer ansiedade, qualquer pequena angústia vai ser para mim uma grande tempestade. Não raro, quem faz tudo o que quer, depois vive de um jeito que não gostaria de viver. É engraçado, né? Eu faço tudo que eu quero, só que depois eu vou viver de uma forma que eu não gostaria de viver. É a lei do retorno. O Espiritismo nos ensina, lei de causa e de efeito. Enganar-se não adianta. Enganar os outros não funciona. Porque a última pessoa que não podia estar onde nós estamos naquele momento somos nós. Eu estou fazendo uma coisa, eu não podia estar ali naquele momento para ver o que eu estou fazendo, mas eu estou. Não é o outro, não é isso, não é aquilo, porque os espíritos nos veem, claro, não tem nada que nós façamos que fique escondido. Não tem um ato nosso, um pensamento, um sentimento nosso que sai de nós, que não é testemunhado por muitos que estão à nossa volta. E muitos deles, inclusive, aproveitam esses pensamentos, esses sentimentos, essas emanações, para usar contra nós, porque eles querem nos destruir. São inimigos do passado, são espíritos apaixonados pelas mesmas coisas que nós somos apaixonados, e que estão preparando. Não tem um ditado bem popular que fala assim, a vida está preparando a sua cama, ou seja, a pessoa vai deitar numa cama de tortura, né? Na verdade, é exatamente isso que eles estão fazendo. Eles estão preparando a nossa cama. Porque, como são infelizes, você acha que ele vai te dar uma coisa que vai te satisfazer para te ver feliz? Para te ver bem? Não. Ele vai te dar o que você quer, vai te ajudar a fazer o que você quer, porque ele quer te ver no buraco, no mesmo buraco que ele está.
Vai destruir a sua vida, vai destruir sua família, vai destruir os seus sentimentos, vai fazer o que ele puder. Mas isso é uma questão de sintonia, isso chama-se obsessão. A obsessão é um processo de dentro para fora, não é de fora para dentro. O processo obsessivo nasce no pensamento, nasce no sentimento, e em seguida nas atitudes. Uma atitude enganosa já nos cria uma série de ligações no tempo que seguramente não vai ser positivo. Mas ela acontece de dentro, o bom é isso. Como ela acontece de dentro para fora, eu posso controlar. Sou eu que controlo isso. Sou eu que dou permissão para esse ou aquele se aproximar de mim, né? Então, essa chamada obsessão, né, que o Espiritismo nos ensina tanto, né? Ela, na verdade, é um processo endógeno. É uma doença de dentro. Não é algo que acontece por fora. Não é uma doença que a gente passa uma pomadinha, um remedinho e pronto, né? Também não adianta tomar analgésico, tomar antibiótico, tomar anti-inflamatório, não vai resolver. Né? Porque ela é um processo emocional, ele sai de dentro para fora. Então, sou eu que dou permissão, sou eu que concedo. E é assim, na vida a gente reclama do que os outros fizeram para a gente. Mas quem foi que deu permissão para o outro fazer comigo aquilo que ele está fazendo? Fui eu. Porque as pessoas só fazem com a gente o que a gente permite. O que você não permite, elas não vão fazer. Ah, mas eu fui enganado, eu fui seduzido, eu fui induzido. Essas palavras deveriam ser tiradas do dicionário. Ninguém é enganado, seduzido, né, induzido. Não existe isso. Cada um de nós fazemos o que nós queremos. O outro apenas oferece aquilo que eu já quero. E aí eu me deixo, né? Vocês nunca sonharam que estavam flutuando por aí, assim, volitando? Só arrastando? A Cássia só arrastando. Quando eu sonho que eu estou volitando por aí. Aí é engraçado porque você não tem muito controle disso, né? Você vai sendo levado, né? A gente faz isso. A gente entra num barquinho, numa correnteza, sem saber o que tem lá para baixo. Lá para baixo tem cachoeira, tem corredeiras, tem pedra, tem aqueles... Como é que chama aqueles passeios que você entra num barco de lona, de borracha, será que é aquilo, né? Porque não pode ser rígido, senão... E você vai passando por aquelas corredeiras, de repente, o cara fala assim, o instrutor fala assim, tem uma cachoeira ali na frente. Fala, mas como assim? Aí não dá mais para voltar, não dá para descer. E só escuta os gritos e a gente caindo lá embaixo, né? Então é mais ou menos isso que a gente faz. A gente concede ao outro, nós damos aos espíritos, nós fornecemos à vida aquilo que a gente quer que seja feito com a gente. Por isso a necessidade de frear os impulsos negativos, como ela coloca, porque se os objetivos do bem, aqueles de crescimento, nos levam para patamares realizadores, e outra, não tem partes da nossa vida que estão desconectadas. Se eu vivo moralmente mal, a minha vida material vai ser ruim também. Geralmente, muitas pessoas que poderiam ter na existência êxito material, ter chegado muito mais longe materialmente falando, ter construído muito mais coisas, não foram, porque moralmente se deram a desviar-se do processo devido, né? Vivenciando coisas que não devem ser vivenciadas. Então, a gente pega aquele relógio ali, ele tem, esse aí não, porque ele é eletrônico, né? Mas se você pegar um relógio antigo, ele tem um monte de engrenagem. Tem umas engrenagens grandona, uma média, uma pequenininha, uma maior, tal. Se uma emperrar, a pequenininha, a menorzinha, vai lá, tira ela. O relógio funciona? Não. Porque uma precisa da outra. A nossa vida é exatamente assim. Se um departamento da vida não vai bem, o resto todo trava também. Por isso que nós aprendemos com o Espiritismo, nós somos espíritos, precisamos lembrar disso todo dia, em cada atitude, cada pensamento, cada sentimento, porque a nossa vida depende dessa boa vivência. Então, porque está tudo interligado. Se você tirar a menor das engrenagens, toda a tua vida vai perecer. O processo vai travar, a vida vai parar, ela vai travar. Pode falar, Gerson. Davi, você disse agora há pouco que ninguém engana ninguém. E eu concordo. Ninguém o quê? Ninguém engana ninguém. Ah, tá. A gente quer ser enganado. Né? Mas aí também tem um outro detalhe, né, que eu fiquei aqui matutando. Num relacionamento, por exemplo, num relacionamento afetivo,
No começo, você está vendo que aquilo não vai dar certo. Você não vai, fala, não, isso aqui não bate, a conta não fecha, o gênio não casa. Mas você vai insistindo, insistindo, e lá um belo dia, aquilo que estava desenhado, que você pressentiu, que você tinha uma visão clara, nítida, acontece. Bom, você quis ser enganado. Você viu desde o começo que não ia dar pé. Exatamente. Por outro lado, também tem aquela coisa que o acaso não existe. Então, eu teria que passar por aquilo. A pessoa teria que viver aquele relacionamento. Sei Então, lá, é correto agora isso? eu vou te passar. Bom, em primeiro lugar, as nossas paixões negativas nos aconselham mal. Ou seja, a gente tem tendências íntimas que aconselham mal a gente, porque, na verdade, por causa da sensualidade, por causa de outras características nossas, você pode ceder a determinadas coisas, fazendo de conta que não está vendo alguma coisa, como você falou. Estava muito visível, mas você simplesmente passou por tudo isso e foi e fez. Os espíritos ensinam para a gente, especialmente uma vez o espírito Ivan de Albuquerque, respondendo para a mocidade uma pergunta como essa, ele disse assim: quando a vida te mostra antecipadamente tudo, e tudo você percebe, ou pelo menos a maioria, você tem direito de escolher. Não significa prova coisa nenhuma. Você está escolhendo baseado nas suas paixões. Você se envolve com determinada pessoa, né? Você sabe que aquela pessoa é uma pessoa ruim. Já ouviu dos espíritos, já leu a respeito, sabe socialmente o que a pessoa é. Não é uma questão de julgar, é uma questão de respeitar a pessoa como ela é, porém eu não preciso me envolver com ela. Se eu me envolvo com ela, o que se espera disso? Qual é o resultado que vai acontecer? Depois eu vou dizer assim, eu fui enganado, eu fui seduzido, eu fui... Não, eu sabia exatamente o que ia acontecer. Sabia que a minha embarcação ia chocar com um rochedo ali na frente, que já era visível. Todo mundo falou, o barco dessa pessoa vai para lá, você vai também? Então, ou seja, então você sabe o que a pessoa é. Né? Você, entre aspas, né, cai na conversa, na sedução, naquilo... porque, na verdade, as nossas paixões nos aconselham mal, nossas paixões negativas. Ela diz, não, vai lá, vive isso, né, tal, é bom, tal. Mas como a paixão é cega, ela é limitante, você não vê o restante, não vê a consequência daquilo, você vê só o ato em si que você quer viver. Então, o espírito de Ivan de Albuquerque, ele disse assim, quando é uma prova, quando é uma necessidade do espírito viver aquela experiência, a vida coloca um óculos cor-de-rosa e tá tudo maravilhoso. Aí você vê o outro, é um príncipe encantado, é a princesa, é a rainha, né? É o melhor amigo do mundo. Todo mundo tá falando assim, você não tá enxergando? Pelo amor de Deus. Esse cara, ele só se aproxima dos outros para poder tirar alguma coisa. É uma pessoa completamente tal. Ou seja, por que eu não estou enxergando isso? Não é questão de julgar, é uma questão de perceber. Evangelho segundo o Espiritismo. Ver o bem em toda parte é uma tolice, é uma estupidez. Eu não devo julgar. Julgar é outra coisa. Apontar o dedo, ficar falando, comentando. Fulano é isso, fulano é aquilo, fulano não presta, aquela pessoa é desse jeito. Isso é julgamento. Né? Mas observar o que está certo e o que está errado para fazer escolhas é um dever. É um dever de inteligência, inclusive. De inteligência. Não é uma questão só de emocional, só de compreensão. É também de inteligência. Né? Kardec perguntou aos espíritos para que servem as dificuldades da vida, os problemas, os desafios. Para desenvolver a vossa inteligência. Você precisa aprender. Então, ou seja, é uma questão de inteligência. Se está tudo... Agora, por que eu deixo que as minhas paixões falem mais alto? Porque eu quero viver aquilo. Só que tudo tem consequência. Eu não posso acreditar que ao viver aquilo que eu quero, eu não vá depois receber aquilo que eu não quero. Eu vou receber aquilo que eu não quero. Porque eu crio uma consequência. Né? Todo ato tem uma reação contrária. Né? Toda ação tem uma reação. Né? Isso é uma lei da física e é também uma lei espiritual. O que a gente faz
É como se cada atitude nossa é algo que a gente lança para cima. Eu posso lançar uma pedra, como eu posso lançar uma flor. Se eu lanço uma flor, naturalmente ali na frente aquilo vai cair sobre mim, vai fazer alguma coisa ruim? Não. Mas se eu lanço uma pedra, ela vai cair na minha cabeça. E geralmente num momento em que eu menos espero. Eu já vi gente também que falar comigo e dizer assim, Davi, por que isso tinha que acontecer agora na minha vida? Ou num momento em que a pessoa está muito bem, que está tudo tranquilo, e aí o mundo desaba sobre a cabeça dela, ou no momento em que a pessoa não está num quadro terrível de dificuldades, de problema, fala, mais um problema, e um problema pesado, duro e difícil. Pois é. Porque é uma lei de consequência. O espírito precisa receber de volta aquilo que ele cria para poder dimensionar as suas atitudes, entender o que é certo, o que está errado, o que é bom, o que não é bom. Né? Então, como ela coloca aqui, né, que todo sentimento negativo, né, que a gente acha que está dando um sentido para a nossa vida, é um sentimento infeliz. E é certo que a gente vai ter dificuldade. Né? Grande parte das coisas que a gente vive nessa encarnação, que a gente gostaria que fosse diferente, não é justamente por isso. Que nós trazemos de outras vidas as ações praticadas em desconformidade com a lei de causa e efeito, com a lei de amor, né? Contrariamos a lei de amor. O que é a lei de amor? A lei de amor é fazer o que a gente deve e não o que a gente quer. Por isso que Jesus pediu. Olha a psicologia de Jesus. Vigiai e orai, para não cair em tentação. Mas não é a tentação que vem de fora. Fala, nossa, fulano me tentou. Aquela situação me tentou. Não, a tentação está dentro de mim. Eu só me sinto tentado por aquilo que eu tenho em mim. Se você não gosta de uma coisa, podem te colocar um monte daquilo na tua frente, você vai olhar, né, pronto, né? Mas se gosta, pode colocar até meio escondido ali. Se deixar uma pontinha, a gente olha e descobre, né? Ah, tem ali, ó. Então, ou seja, a tentação é dentro, não é fora. Quando a gente ouve as religiões inverteram isso porque é conveniente isso, né? É conveniente essa questão de achar que a tentação vem de fora, que o diabo tenta, que as coisas tentam, mas não é assim que funciona. Tem tentação do diabo, não tem nada, a tentação é íntima, é dentro. O processo é interior, não é fora. É o que nós comentamos, né? A obsessão é uma concessão de dentro, não é de fora. Então, aquele que se aproxima de mim, seja encarnado, seja desencarnado, vai encontrar em mim uma predisposição para aquilo que ele quer. E eu concedo a ele o direito de fazer comigo o que ele quer fazer. Só que depois, na hora da consequência, eu estou sozinho. Porque a consequência é pessoal, particular e intransferível. E não vai funcionar do lado de lá, o espírito fala assim, não, mas foi aquela pessoa, não, mas foi... Não funciona. O que nós usamos de justificativa do lado de cá, disse Maria Dolores uma vez, não funciona do lado de lá. Cada um de nós faz as coisas por razões muito próprias e particulares, que não tem a ver com as justificativas que a gente dá. São razões íntimas que nós precisamos controlar. Ou a gente controla isso, ou a qualquer momento, quando menos a gente achar que está tudo seguro, o mundo vai desabar na nossa cabeça. Aquele instante em que não podia acontecer aquilo, vai acontecer. Aquele momento onde eu não podia me encontrar, vou encontrar. Não tem tempo, não tem. É o tempo da vida, não é o meu tempo. Como ela coloca aqui, o que as atitudes e os sentimentos negativos fazem? Projetam no tempo tormentos. Né? Então, indo para o lado dos sentimentos, então guardar ódio, mágoas, ressentimentos, desejo de vingança para os outros pode nos prender em séculos de sofrimento. Primeiro ligado ao móvel do nosso ódio, né? Se eu odeio alguém, eu estou ligado a ela. A pessoa mais próxima da minha vida vai ser sempre aquela pessoa. A pessoa que a gente mais detesta nesse mundo vai ser sempre a pessoa mais próxima da nossa vida. Se eu reencarnar, ela vai estar perto de mim. Muitas vezes dentro do meu lar. Então, é projetar tormento no tempo. Então, os sentimentos, falando de sentimentos, né? Estamos falando de atitude agora há pouco, agora de sentimento. Só que os seres amados também. Então, quanto mais eu amo, quanto mais eu me adequo à lei do respeito ao outro, do amor, mais felicidade eu vou ter. Porque eu vou ter esses sentimentos. Mesmo que eles não sejam reencarnados comigo, que eles não estejam do meu lado, como espíritos do meu lado, eles vão me dar uma força, uma alegria de viver que eu não sei de onde vem. Como eu já vi gente falar também.
falando, nossa, falou, eu sou uma pessoa cheia de vida, eu tenho alegria, eu tenho esperança, eu tenho vontade de viver, eu tenho vontade de fazer um monte de coisa. E aí um outro olha e fala, nossa, mas que disposição é essa? Muitas vezes, além do próprio reflexo das suas próprias atitudes em vidas anteriores, que geraram aquele bem-estar para o espírito, tem também em volta amores, que o espírito sente que está ali. Ele sabe quem está ali, não sabe conscientemente, mas como o espírito sabe, que os seus amores estão ali de volta dele, e ele se sente o quê? Amparado. Imagina você está num lugar, num país estranho, um lugar que você não fala a língua, e tá ali, mas fala, meu Deus, como é que eu vou me virar aqui? De repente, você encontra uma pessoa muito querida. Imagina, do seu país, uma pessoa que você conhece, que fala a língua do lugar, que está ali já há algum tempo, que você imagina que alegria para a pessoa falar, nossa, respira, nossa, agora estou em casa, agora encontrei. É assim que a gente se sente. Então é melhor optar pelo amor, pelos afetos verdadeiros, por aquilo que é bom, do que optar por aqueles momentos tormentosos. E quando os espíritos nos ensinam, a doutrina espírita nos ensina que a consequência ela é iminente, a gente não deve duvidar disso. Por quê? Porque os exemplos são homéricos. Todo mundo tem ideia, ou sabe de algum caso de alguém que se destruiu, por alguma razão qualquer. Então a gente precisa prestar atenção nisso, né? E aí ela prossegue aqui falando, ó, quando se tem um porquê de viver, a forma de como viver até lograr o objetivo torna-se secundária. Esse impulso primário no ser faz que supere os obstáculos e impedimentos com o pensamento no que conseguirá. Então, se a pessoa tem o porquê viver, como nós comentamos, quando você foca a tua vida, foca a vida naquilo que é o correto, que é o mais digno, que é o melhor, que é o mais amoroso, que é o mais justo, você tem um porquê viver. E aí o restante tudo é acessório. Aí os problemas, os desafios, eles vão passando e a gente vai vencendo um, vence o outro, vence o outro, vence o outro. Eu me recordo que a minha mãe dizia, né, quando a gente era pequeno, e ela tinha dificuldades materiais, financeiras, né, e ela costurava, ela fazia alta costura, mas tinha uma vida difícil, né, antigamente era complicado as coisas. E ela costurava muito e tal, e a única coisa que ela pedia a Deus, que não deixasse ela partir, porque ela tinha gente que era tudo pequeno, e ela precisava cuidar, até que a gente pudesse viver sozinho. Então, olha só, ela tinha um porquê viver, trabalhar, se esforçar. Mas não era um porquê ruim, porque quando você luta com base em um amor, você tem força para viver, você tem determinação para viver. Enquanto que quando a gente corre atrás das aventuras, ou de qualquer outra coisa que não é o objetivo real, a gente perde a vontade de viver, perde a alegria de viver. E aquele impulso negativo, ele é sempre renovado, você vai ter sempre vontade e até se destruir, que é a água do mar. Vai tomando e quer de novo, quer outra vez, porque não matou a sede, até a sua destruição. Acho que há muito tempo atrás eu contei de uma pessoa que eu conheci que dizia assim, que ele tinha conhecido uma pessoa maravilhosa, né, e tinha montado uma vida, tinha filhos e tal, e ele disse assim, que mais jovem, ele gostava muito de viver de aventuras. E não tinha muito controle disso. E ele disse assim, quando ele terminava a aventura com alguém, ele falava assim, ele tinha vontade que a pessoa sumisse, que tivesse um botão para ele apertar e a pessoa desaparecer da frente dele. Ele falava assim, era uma necessidade, uma ânsia de procurar para vivenciar uma experiência, só que depois que vivenciava a experiência, tinha vontade de apertar um botão para a pessoa desaparecer. Por que isso? Porque não planifica, né? É o que nós dissemos, as paixões, elas são como a água do mar. Em seguida vem outra necessidade, a droga é assim, o álcool é assim também, o sexo é assim, mas a droga é a comida. Né? Então, mas se você tem o sexo como um compromisso com alguém, com amor, com um compromisso de vida, aí planifica. Mas pura e simplesmente para satisfazer sensações corpóreas, físicas, não vai fazer bem. Vai piorar a situação. Vai tornar a pessoa mais angustiada, mais amargurada e mais perdida. Porque o sexo é sublime, é ótimo, é claro que ele é sublime, mas ele é sublime dentro de um contexto de equilíbrio,
de compromisso, de amor, de experiências renovadoras, não dentro da aventura, pura e simplesmente. Não vai fazer bem. E nós vamos acumulando na alma o quê? Lixo, que vai cada vez mais cheirando mal, até o espírito chegar numa condição onde ele não suporta a si mesmo mais. Não é raro pessoas que viveram uma vida intensa, de todos os sentidos que quiseram viver, de sensações, pura e simplesmente, acabarem no suicídio. Ou num desinteresse tamanho pela vida, numa depressão muito grave. Ou naquela insatisfação de não conseguir depois encontrar um afeto, da pessoa não saber mais o que sente, descaracterizando-se completamente. O espírito Ivan de Albuquerque fala isso, ele fala assim, a juventude, principalmente, né, o adolescente, o jovem, é um momento perigoso, porque ele vai transportar isso para um tempo além da maturidade e pode descaracterizar-se ao ponto de depois não saber o que sente mais. E aí vai passar a vida sem conseguir encontrar um afeto, criar um laço mais profundo, porque não tem. Descaracterizou, perdeu. Né? Aí a nossa atenção sobre isso, né? Que os espíritos chamam a atenção para nós. Então, quando se tem um porquê de viver, né? Não importa os enfrentamentos que se tem. Como eu falei da mãe que vive, eu tenho os meus filhos, são meus amores, eu vou viver, eu vou dar minha vida por eles. Falar, mas a pessoa aí, ela só está vivendo porque por causa desse compromisso, dessa obrigação. Quem diz que filho é obrigação para mãe e pai? Não é obrigação. De vez em quando ela está azando um pouquinho, né? Traz uma dificuldade, cria uma situação, mas é um amor que não tem como você medir, não tem como você dimensionar que esse amor. É o amor. Não importa o que eles façam. Às vezes são ingratos, né? Às vezes agem de um jeito ou de outro, mas o amor está ali no fundo. E mesmo quando eles agem assim, agem por imaturidade. Mais para frente, vão reconhecer. Vão perceber que aquele sentimento, porque eles também vão ter seus filhos, vão perceber essa relação que se cria entre os filhos, e aí lembra e fala assim, nossa, eu devia ter respeitado mais meu pai, minha mãe, devia ter amado mais, tal. Porque é o amor. É um amor puro e simplesmente. Né? Então a gente vai aprendendo com isso. Né? Alguns psicoterapeutas afirmam que os princípios morais, que lhes parecem metafísicos, nada tem a ver com o sentido do significado existencial, e se olvidam de todos quanto lhes entregam as vidas, planificando-se saudavelmente. Informam, ademais, que esse sentido resulta daquilo que pode enfrentar a existência, não nascendo com ela. Somos de parecer que o sentido, o objetivo, o essencial, é a autossuperação das paixões. Olha só, Joana, em primeiro lugar, o objetivo da vida, em primeiro lugar, se estabelece quando você começa a vencer as suas paixões. Quando você presta atenção no que sente, nos desejos que tem. E em vez de dar vazão a todos eles, raciocina a respeito, reflete a respeito. Isso é bom para mim? Essa experiência é planificadora? Né? E há coisas que a gente faz que quando o tempo passa, lá na frente você olha para trás e fala assim, onde eu estava com a cabeça de fazer tal coisa? Exatamente. Quando você vê para onde o rumo daquela situação que você viveu tomou, você fala, onde que eu estava com a cabeça de viver aquilo? Por isso a necessidade que ela fala aqui, de autossuperação das paixões, de controlar, de prestar atenção, de não dar vazão, porque essa vazão vai levar a gente à autodestruição, a perder o sentido da vida e não a dar sentido. Quanto mais paixões a gente vivencia, menos planificação a gente tem. Quanto mais afetividade verdadeira, quanto mais objetivo prático e essencial da vida a gente busca, para a vida a gente busca, mais a gente se planifica, mais o coração se alegra, né? Ninguém nunca vai, pelo menos de todo mundo que eu conheço, principalmente do pessoal, dos meus avós, meus pais, pessoas que eu conheci mais antigas, eles comentam que trabalharam muito. Muitos comentam que trabalhou muito, que se esforçou muito, mas nenhum deles amaldiçoam esse tempo que viveram. E ainda minha mãe, às vezes eu sento lá para conversar com ela, né? A gente está lá batendo um papo, e ela fica lembrando do tempo que ela trabalhou bastante, contando os detalhes. Eu falo, mãe, mas, gente, era uma vida, vocês tinham uma vida difícil. Ela fala assim, mas era tão bom. Não é ruim, o espírito não vai guardar uma má lembrança de ter trabalhado muito, de ter se esforçado muito, mas vai lamentar a ociosidade de não ter se esforçado, de não ter lutado mais um pouco, de não ter feito um pouco mais de esforço,
E principalmente de não ter lutado contra as paixões. Porque aí vem os remorsos, né? Vem os arrependimentos para aquela situação tardios, porque não há como você... O Emmanuel tem uma frase numa obra dele que eu acho fantástica. Ele fala assim, a vida não oferece cópias para revisão. Ou seja, não dá para você voltar a página e apagar. Seria bom, né? Imagina você voltar uma página, apagar ali. Mas ele fala, a vida não oferece cópias para revisão. Cada página fica eternizada. Então, ou seja, esse momento que nós estamos vivendo está eternizando. Está dentro de nós para sempre. Não tem como apagar. Arrancar, né, Gerson? Se não dá para apagar, vamos arrancar, né? Pular aquele dia, aquela... Você pode escrever outra página. Exatamente. Mas você pode escrever uma página que substitui aquela, né? A página no sentido contrário. O Pedro tinha nas suas cartas uma fala que eu acho muito bonita. Ele fala que um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Um ato de amor. Ou seja, a gente pode escrever uma coisa boa que sobreponha-se àquela. Não vai apagar, mas vai dar sentido, né? Tirando o sentido daquilo que atrapalha a nossa vida, dando um novo sentido, né? Mas a gente não pode usar isso como justificativa para continuar errando e achar que fazendo alguma coisa lá na frente vamos resolver. Porque tendo consciência, o peso é bem diferente, né? A gente tem consciência daquilo. Então ela fala da autossuperação das paixões, a autoiluminação para o bem discernir o que se deve e o que se pode fazer. Como nós comentamos, não é o que a gente quer que a gente vai fazendo. Ah, eu quero tal coisa, eu quero viver isso, depois eu vejo o que eu faço. Não existe isso, gente. De viver uma coisa para depois ver o que faz. Tudo tem consequência. Como que eu vou viver uma coisa para depois ver o que eu faço? Pega todo o dinheiro da sua empresa e aparece um negócio duvidoso, você fala assim, mas eu vou triplicar o meu patrimônio, eu vou aplicar aqui, depois eu vejo o que eu faço. Você faz isso? O cara vai consultar, ele vai perguntar, ele não vai pegar aquele dinheiro e pôr tudo ali, porque ele pode ir à falência, ele pode perder tudo que ele tem. Na vida moral é a mesma coisa. Para as questões espirituais é a mesma coisa. Né? A pessoa está numa atividade religiosa, ela tem um trabalho na comunidade, ela faz um trabalho benemérito, de repente ela fala assim, estou cansado disso aqui, eu vou largar tudo, depois eu vejo o que eu faço. Não existe isso. Como não existe na vida moral também. Vou viver tal coisa, depois eu vou ver o que eu faço. Não, isso não é cabimento, não tem cabimento. Né? Não existe essa possibilidade. Tudo tem uma consequência na dimensão do ato, né? Para cada ato tem uma reação contrária com a mesma intensidade. Então ela fala que a gente deve fazer o que se pode, não o que se quer, para harmonizar-se em si mesmo, em relação ao seu próximo, ao grupo social em que se encontra, bem como à vida, à natureza e a Deus. Então, quando a gente vai fazendo corretamente, nós vamos nos harmonizando com a vida, nós estamos nos harmonizando no sentido integral. Eu estou me harmonizando com as pessoas, estou me harmonizando com a vida em torno de mim e com Deus, que consciencialmente aprova o que eu estou fazendo, então eu me sinto bem. Que quando a consciência divina, que é a nossa própria consciência, não aprova o que nós fazemos, a gente não fica bem. Pode ficar enganado por um tempo, seduzido por aquela sensação, né? Por aquela... Vou colocar essa palavra aqui porque ela é realmente perigosa, né? A gente pode estar envolvido por aquela sensação, mas ela não vai fazer bem. Nós não estamos percebendo que a gente está entrando num pântano, né? Como disse um espírito amigo outro dia, a gente vai entrando num pântano, quando percebe, não consegue mais sair. Está de lama até o nariz, só está respirando, mas não consegue mais se mexer de dentro dele, né? Será que a gente não percebe mesmo? Ou no fundo a gente tem um alerta ligado e a gente ignora? Sempre tem o alerta. Sempre tem, Sempre, né? todas as vezes. Não importa o quanto uma pessoa saiba a respeito de uma coisa, se ela tem muito conhecimento ou menos conhecimento, a consciência sempre avisa. Se você não sabe profundamente, alguma estranheza você experimenta, um mal-estar, uma coisa que não encaixa. Mas aí a gente fala assim, não, mas eu quero viver isso. E aí é a hora do perigo.
Você vai passar numa pinguela, né? O que é uma pinguela? É uma tábua, né? Ou um tronco ligando dois espaços, dois barrancos, né? Que ali no meio tem um abismo, tem uma água lá embaixo, pedra, sei lá. Você vai passar por ela. Aí quando você olha para ela, alguma coisa dentro de você fala assim: não passa. Não passa, porque isso aí não vai te aguentar. Você não conhece a estrutura que está ali. Não sabe propriamente direito o que está ali. Se viu alguém cair ou já passou por ali, sabe se aquilo ali aguenta ou não. Mas mesmo não sabendo, um senso avisa a gente: não pisa aí, que isso não é bom. E a gente pisa. Né? Muitos de nós já estão caindo e não sabe. A gente está despencando. Tem que prestar atenção no que está fazendo, porque nós podemos estar despencando e não estamos percebendo. Dependendo das atitudes, a gente pisou, quebrou a tábua e está caindo. Quebrou o tronco. Né? A qualquer momento, chega no chão, né? Chega no limite. Então, cuidado, né? Nós temos que tomar cuidado com o quê? Com as já coloquei aqui, né? Sensações. Porque elas nunca nos aconselham bem. Elas sempre trazem realmente um processo muito doloroso e difícil, né? Então, por isso que ele diz aqui, né? A autossuperação das paixões e a autoiluminação para o bem discernir do que se deve, do que se pode fazer, não o que se quer. Naturalmente, as religiões do passado não nos ajudaram muito nesse sentido, porque tudo era pecado. E tinha, no meio disso, o céu e o inferno. Se você fizesse coisa errada, você ia para o inferno. O diabo ia te pegar, levar para lá para sempre. E ou se você fizesse tudo certinho, agradasse a Deus, tal, céu. Aí a doutrina espírita vem e diz assim: não, não é assim. Não tem céu nem inferno. Existem céus e infernos íntimos, que nós construímos conforme as nossas atitudes. E qual é o roteiro para a gente se conduzir bem para a existência? O Evangelho de Jesus. As palavras de Jesus, elas são direcionadoras. Ela é o maior tratado de psicologia profunda que existe em qualquer área do comportamento humano, psicológico. Não há outra coisa que efetivamente, porque o terapeuta, o que ele faz? É ótimo, se a gente está com dificuldade, deve fazer terapia. A terapia ajuda muito a gente centrar, se coordenar melhor, tal, né? Entender melhor as coisas. Porém, a raiz de tudo isso não está aqui no psiquismo, no processo exterior do nosso entendimento. Está mais profundo, está na alma. E aí vem Jesus e fala assim: perdoa. Perdoa. Mas, Senhor, já perdoei 7 vezes. Não é 7 vezes, Pedro. É 70 vezes, 7 vezes. Ou seja, perdoa sempre. Por que é bom perdoar sempre? Para que a gente aprenda a não se ofender mais. Porque quem se ofende se liga ao ofensor. Toda vez que eu guardo mágoa, ódio, raiva de alguém que me ofendeu, eu me ligo àquela pessoa. E enquanto eu não resolver esse problema com ela, eu vou reencarnar junto com ela e sofrer as dificuldades de conviver com alguém num relacionamento profundamente incompatível, com um monte de dificuldades. Reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele, falou Jesus. Por quê? Porque se você transferir isso para o futuro, você vai ter que resolver isso com aquela criatura. Ah, mas a pessoa não me aceita, ela não... É um problema dela. Reconcilia você. Quando Jesus fala do perdão e da reconciliação, ele não está falando do outro, está falando da gente. Não guarda você. Se o outro guarda algum sentimento contra você, não tem problema. Mesmo que você tenha errado contra ele, não tem problema. Se você arrependeu-se, entendeu que está errado, fez uma proposta de não errar mais, eu vou procurar não fazer isso de novo, não errar mais com aquela pessoa. Se você se reconcilia no teu próprio sentimento, mesmo que ele não aceite o teu pedido de perdão, pedido de desculpa, e é necessário pedir quando possível, porque se ele não aceita, aí o problema não é mais seu, o problema é dele. Então, a reconciliação pode dar-se dos dois lados, como pode dar-se de forma unilateral, da pessoa que chegou à conclusão que deve fazer isso. E aí você cresce, você melhora, você amplia seus horizontes, melhora a percepção da vida, detalhes pequeninos vão sendo percebidos. Quem eram os artistas, né, que pintavam aqueles quadros que a gente olha e fala assim, como que essa pessoa pode captar tanto detalhe para colocar num quadro desse? Olha para um quadro e fala, gente, mas como que pôde?
Então, ou seja, não vendo nada, viram tudo. Porque a alma que está falando, a alma está captando. Nuances chegam que não chegam para o homem comum. Detalhes aparecem na mente, nas mãos de quem está projetando, de quem está fazendo uma escultura, de quem está fazendo um poema. Como que eu não pensei numa frase como essa? Como que eu não pensei em construir uma estrofe desse jeito? É tão simples. Pois é. É uma percepção que é preciso que a gente transcenda um pouco para conseguir alcançá-la. Porque viver aqui, no mundo material, objetivo, procurando pura e simplesmente as sensações, naturalmente, não perceberemos as nuances da vida. Como ouvimos alguém dizer, dentro da percepção que podemos alcançar com os nossos esforços, o nada é tudo. Onde naturalmente aqueles que olham não enxergam nada mais do que o óbvio, aquele que possui uma percepção mais aguçada enxerga uma beleza incomensurável. Então, onde não há nada, tem tudo. E muitas vezes onde tem tudo, não tem nada. Quantas pessoas carregadas de uma vida cheia de compromissos, de experiências, inundadas de tantos deveres na existência, quando se olha, são mais vazias do que uma noite escura, sem estrelas, onde não se pode enxergar coisa alguma à frente. Tratemos de iluminar a nossa alma, os nossos olhos, para escrevermos poemas de amor no próprio coração, para ser lido pelas pessoas, porque ninguém escreve nada no coração de ninguém. Quando faço o que eu devo, faço esculturas belíssimas no jardim da minha alma, para que os amores que a vida vai se aproximando de mim possam desfrutar desta beleza. Não esperemos desfrutar da beleza de ninguém, mas sejamos o belo jardim, o belo monumento de arte, de belezas, onde as pessoas possam ali desfrutar daquilo que já conquistamos e que podemos dar. Jesus asseverou com muita propriedade: sê tu quem ama. Não espere ser amado. O amor constrói a beleza e a magnitude de tudo que nós podemos verdadeiramente desfrutar. O restante é ilusão. É um azarrogue, é uma ferrugem que se cria dentro do processo das engrenagens da alma, trazendo paralisação e infelicidade. Que o Senhor nos abençoe para sempre. Assim seja.